convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, a partir do verso número 1, é o texto que nós vamos usar nessa noite, para meditação. Primeiro texto que vamos usar para meditação. Eu lerei na versão linguagem de hoje e os irmãos podem me acompanhar, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 47, a partir do verso número 1. Esperar um pouquinho, estou ouvindo uns barulhinhos da Bíblia sendo acessada. Aqueles que ainda usam o papel. O celular não faz barulho, né? Não dá para saber. Está procurando eles rolando na tela do celular. Você achou? Diga, achei. Ele já achou. Acompanhe a leitura então. Diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e ali chegou aos meus tornozelos. A água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio então era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo, mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém. Que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. Hoje pela manhã nós tivemos um estudo falando sobre interpretação bíblica, e uma das coisas que eu disse é que na hora de interpretar, até de aplicar
os textos às vezes são usados de forma alegórica, ou seja, a figura do texto é usada não dentro do sentido do texto, mas para ilustrar algo que espiritualmente pode estar sendo dito a partir do texto. E é um pouco do que eu vou fazer hoje nessa noite, porque quando eu leio esse texto, ele fala no meu coração a respeito do relacionamento com o Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. E quando a gente está no início de ano, é o início de um novo ciclo, né? Momento em que a gente normalmente renova as nossas promessas de emagrecer, as nossas promessas de passar de ano no terceiro bimestre, estudando mais, enfim, é um tempo em que a gente aproveita para pedir a Deus algumas coisas e assumir alguns compromissos. Eu quero levar você a pensar a respeito do seu compromisso com Deus, do seu relacionamento com o Senhor. O profeta é levado a um rio e ele é levado ao templo, e na entrada do templo é mostrado a ele debaixo do altar um filete de água que corre do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele começa a acompanhar esse filete de água que é a nascente desse rio. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver a nascente de um rio. A nascente de um rio é algo praticamente insignificante, né? É um fiozinho de água, um gotejar de água, que faz a gente pensar como é que pode esse gotejar de água tão fininho, esse filetinho de água se transformar num rio com correntezas. E ali ele é levado a esse iniciozinho do rio, e ele começa então essa caminhada junto com o homem que está guiando, para que ele entenda essa mensagem. E conforme ele vai entrando mais a fundo, né? Ou seja, vai andando mais 500 metros, a água está no seu tornozelo, ele anda mais 500 metros, a água está na sua cintura, e ele anda mais 500 metros, e daqui a pouco ele já não tem mais o chão, ou seja, ele já não consegue mais andar ali, ele só consegue nadar. E quando ele chega naquele ponto, ele é levado de novo à margem do rio, e na margem do rio, naquele ponto onde existem as águas profundas, a vida floresce, as plantas, os animais, as frutas nas árvores, ou seja, naquela área onde a água é profunda, aquele rio consegue regar e transformar tudo à sua volta em vida. E ainda mais, ele diz que essa água doce desse rio, ela é uma água que tem um poder tão grande que ela entra no Mar Morto, que tem esse nome por causa da quantidade de sal que ele possui, ou seja, quando essa água doce entra, ela transforma a água do Mar Morto, que é salgada, em água doce. Ou seja, esse filete de água que nasce lá no templo, ele vem se tornando algo tão grandioso que até aquele mar, que aparentemente não poderia gerar nenhuma vida, começa a gerar vida também. E eu ilustro isso para você pensando no nosso relacionamento com o Senhor. Porque existem pessoas que se relacionam com Deus assim, como um filete. Eu conheço Deus, eu sei que Ele existe, eu creio em Deus, mas é como um filete. Não exerce nenhum tipo de influência na minha vida, não exerce nenhum tipo de transformação na minha realidade. É um filete de água, não faz muita diferença. Aí outros começam a se aprofundar um pouquinho mais nesse relacionamento. Aí, eu vou à igreja. Alguns domingos eu não tenho muito nada para fazer, e aí eu apareço lá. Aí eu vou lá na igreja, vejo o pessoal, e
Estou aí. É água lá no tornozelo. Já está pegando um pouquinho mais dessa água de vez em quando. Já está se relacionando um pouquinho mais de perto com o Senhor. Mas é água no tornozelo. A hora que eu quiser, eu saio da água. A hora que eu quiser, eu deixo. E outros, então, começam a entrar um pouco mais nesse relacionamento, e aí já tem água pela cintura, ou seja, água pela cintura já não dá para andar com tanta facilidade, você já vai, né, caminhar um pouco mais pesado, ou seja, eu estou me relacionando um pouquinho mais com esse Deus. Eu já faço alguma coisa na igreja, né? Eu já frequento a igreja regularmente, eu já tenho algum tipo de compromisso, eu já ajudo num departamento, num ministério, eu já frequento uma célula também, ou seja, eu já estou me relacionando um pouco mais, eu já estou um pouco mais envolvido por esse rio. Mas você só consegue experimentar da vida de verdade nesse relacionamento quando você avança até o ponto em que não tem mais pé. Quando você chega no rio, num lugar onde você não consegue mais encontrar o chão. Porque quando a gente chega nesse ponto em que a gente não consegue mais encontrar o chão, a gente perdeu o controle. É um ponto em que você não está mais se sentindo seguro pela sua perna que está ali no solo. É o momento em que talvez você se sinta um pouco mais seguro porque você sabe nadar, mas você sabe que se a correnteza estiver muito forte, por mais que você saiba nadar, não vai adiantar nada. Ou seja, é um ponto em que você estabelece um relacionamento de plena e total dependência do Senhor. É um ponto em que você estabelece um relacionamento, como nós acabamos de cantar aqui, quero ser como criança, que se lança no colo do pai quando o pai diz pula, ele pula, né? A criança no colo, ela se joga, porque ela sabe que você não vai deixá-la cair, ela acredita, ela confia, ela se entrega completamente. É nesse ponto do relacionamento com Deus que Ele quer que a gente chegue. O ponto em que a gente não confia mais naquilo que a gente faz para Ele, mas é o ponto em que a gente entendeu que o relacionamento com Deus não é o que você faz para Ele. O seu valor não está naquilo que você faz para Deus. O seu valor não está no potencial que você tem para fazer as coisas em nome de Deus. O seu valor está naquilo que você é para Deus. Um relacionamento é um relacionamento profundo de amor quando a gente transcende o fazer para se tornar parte do outro. E quando a gente se torna parte do outro, a gente perde o controle. É como alguém que está apaixonado, não é? Você está amando aquela pessoa, você olha para aquela menina e você tenta não olhar, mas você não consegue não olhar, porque o coração é mais forte, o desejo está junto, é mais forte, a atração é mais forte do que o seu controle. Então você não gostaria que ninguém notasse o que está acontecendo com você, mas quando ela passa, o pessoal fala, você, fica com aquela cara assim, né, de traquinas. Aí se ela fala oi, você, oi. Aí ela te faz uma pergunta, você, meu nome é Domingos, é meu nome. Ela faz outra pergunta, é Domingos, é meu nome. Você não consegue falar nada além do seu nome. Você está inundado, você está envolvido por aquela situação, você não tem controle. Mas a gente não gosta disso. A gente gosta de ter o controle. E sabe, muitas pessoas não estão estabelecendo relacionamentos profundos porque não querem perder o controle. E aí alguém diz, vamos casar, e tem que dizer que horas eu vou chegar, casar, e significa compromisso, casar, vamos ver, vamos esperar mais um pouco,
Porque quando a gente entra num relacionamento mais profundo, o casamento, essa entrega, a gente vai começar a perder o controle, a gente vai começar a se doar demais. É um relacionamento mais profundo. E aí muita gente corre. Muita gente diz, não quero. É melhor esperar mais um pouco, eu preciso amadurecer isso. E a igreja é a noiva de Cristo. Amém? Mas tem muita gente que não quer casar com Jesus. Tem muita gente que não quer ter um relacionamento profundo com Jesus. Jesus, a gente vai ficando aí, tá legal assim, maneiro. A gente vai ficando. Quando eu fico doente eu oro, aí o Senhor me ajuda. Quando eu fico desempregado eu oro e o Senhor abre uma porta. Quando eu estou com um problema para resolver eu oro e aí o Senhor melhora ali aquela situação. Ou seja, a gente vai ficando. Mas casar, ser a noiva de Cristo, perder o controle, não sei se eu estou pronto para isso, não sei se eu quero isso. Mas acontece, meu irmão, que só tem vida na margem do rio quando as águas são profundas. Só tem vida, só tem fruta na árvore, só tem animais correndo, só tem folhas quando a água é profunda. Enquanto você está com água no tornozelo, enquanto você está com água no joelho, você não está experimentando tudo aquilo que Ele tem para você. Você não está experimentando o valor de ser para Deus, mais do que fazer para Deus, mais do que cumprir um ritual de vir à igreja no domingo, mais do que cumprir um ritual de cantar, orar e voltar para casa. Você precisa se permitir andar mais 500 metros para dentro do rio, para que você possa começar a ver a vida que Ele quer produzir em você, para que você possa começar a entender como você é uma pessoa preciosa para Deus, como você é a menina dos olhos de Deus, como Ele te fez único, como Ele te fez única, como Ele tem um projeto todo preparado para você, como a vida é muito mais do que as coisas que você consegue adquirir, como Ele tem tudo pronto, à sua volta, correndo aí do seu lado. Mas a gente só experimenta essas coisas quando a gente entra mais para dentro do rio. Será que você está com água no tornozelo? Você está com água no joelho? Não, você já está com água na cintura, você já é alguém comprometido. Mas você ainda não se permitiu ser inundado pelo Espírito Santo de Deus. Intimidade. Intimidade com Deus. Como é que está o seu relacionamento com o Pai? Pastor, como é que a gente começa esse negócio? Um outro texto que eu quero ler, Lucas capítulo 5. Uma experiência do Senhor Jesus com Pedro, primeira experiência. E é interessante, como eu tenho falado aqui, Jesus, Ele nos ama individualmente, Ele se entregou a morte na cruz por cada um. Ele considera cada um. Jesus não enxerga a multidão, Jesus enxerga cada um. E nesse texto de Lucas a gente tem um momento em que Jesus tem esse encontro com Pedro. A partir do verso número 1 diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos e o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar.
Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Mais uma vez uma experiência em águas profundas. Jesus pede o barco de Simão emprestado. Uma madrugada difícil, uma pescaria frustrada. De repente Simão deve ter pensado assim: vamos ver se no final ele pelo menos nos dá um trocado aí pelo aluguel do barco. E no final Jesus diz para ele: olha, vai lá para onde o lago é mais fundo e joga a rede. Águas profundas vão transformar a realidade da sua vida. Pastor, por onde a gente começa esse negócio? Primeiro com obediência. Pedro olha para Jesus e diz: a gente pescou a noite toda, a gente não pegou nada, mas já que o Senhor está mandando, a gente vai jogar a rede. Obediência. Entrar em águas profundas é um passo de obediência. Porque a gente pode ouvir, Jesus pode mandar, a gente pode saber, a gente pode estar frequentando a igreja, participando das coisas e ouvindo, mas eu preciso dar um passo, eu preciso ter uma atitude, eu preciso dar uma resposta, eu preciso agir em resposta. Então Pedro vai e joga a rede nas águas profundas, que saem de lá tanto peixe, que eles não conseguem carregar a rede. Naquele momento Pedro começa a dar um segundo passo, porque ele não conhece Jesus. Ele ouviu Jesus pregar, ensinar, ele prestou atenção, mas ele ainda não sabe, ele não sabia quem era Jesus. Mas a partir daquele momento, a partir daquela experiência com Jesus, Pedro percebe a autoridade de Jesus sobre a natureza. Ele percebe que Jesus é Deus. Ele percebe que o barquinho dele foi emprestado por um grande profeta. Ele percebe que o barquinho dele foi usado por alguém que tem um poder sobrenatural. E quando a gente está diante de Deus, só resta uma coisa a fazer: humilhar-se. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe como a gente é pequeno. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais humilde a gente fica. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o pecado aparece. Porque Deus é a luz, e quando a luz chega, nada pode ficar encoberto. Então, quando Pedro vê tudo aquilo que ele está experimentando com Jesus, e ele volta para Jesus, ele se ajoelha e diz: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu não posso ficar perto de você. Afasta-te de mim. A luz de Jesus revelou quem Pedro realmente era. E é por isso que muita gente tem medo de se aproximar de Jesus. É por isso que muita gente tem medo de mergulhar em águas profundas. Porque quando a gente estreita esse relacionamento com Jesus, ele começa a mostrar quem a gente realmente é.
E aí o nosso pecado fica exposto. E a gente não gosta disso. Porque cheira mal. Porque é ruim. Porque é a gente de verdade. E aí a gente corre. A gente prefere chegar cheirosinho, bonitinho na igreja, arrumadinho, com a roupinha nova que ganhou do Natal, e aí dá um abraço no irmão, e aí aquele sorriso de que está tudo bem, e ninguém sabe o que realmente está acontecendo comigo. E aí eu me relaciono com Deus desse jeito: águas nos tornozelos, águas nos joelhos, água na cintura, pastor. Quando Pedro vai nas águas profundas, ele volta e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele olha para si mesmo diante da luz de Cristo e percebe o quanto ele é pequeno. Será que é isso que você tem medo? De que Jesus realmente revele aquilo que você é, não o que as pessoas estão vendo? Será que você tem medo de que ele comece a tocar em áreas que você não gosta de mexer? Lá nas profundezas do seu coração, da sua alma, onde você guarda mágoa, onde você guarda rancor, lá no fundo, onde você tem sentimentos que você não revela para ninguém, onde você tem dores, onde você tem aquelas experiências que você prefere não lembrar, mas que te travam toda a sua vida. E quando você entra nessas águas profundas com Jesus, ele começa a querer tratar isso aí. Ele começa a querer mexer nisso aí. E no início vai cheirar mal. E no início vai revelar o que você é. E aí? Será que esse é o seu medo? Relacionamentos profundos com o Senhor. É assim no casamento, não é? Quando está namorando, como é que é? Chega sempre cheirosinha, bonitinho, penteadinho, não é? Saradinho, tudo inho. Depois que casa, não dá tempo de acordar todo dia antes dele para poder me arrumar, não tem como. E aí? Aí um dia veio com a barba mal feita, aí no outro dia o cabelo está em pé, aí um dia é a meia que ficou jogada no canto do quarto, começa a revelar uma realidade de quem você é. Mas agora você está num compromisso, você está deixando se ver. Você está nu diante do outro. É você mesmo. Não o que todo mundo vê, não o que todo mundo sabe. Isso é a intimidade do casal, que precisa ser preservado, né? Coisas que a gente não conta para ninguém. Ninguém precisa saber. Por quê? Porque é um relacionamento de intimidade. Todo mundo tem, mas a gente não conta para ninguém. Não é para contar mesmo não. Por quê? Porque é da intimidade. O nosso relacionamento com Deus precisa ser desse nível, da intimidade. Ele precisa ver as coisas feias que nós temos. Elas precisam estar expostas diante dele, para que ele possa curar, para que ele possa tratar, para que ele possa limpar. E é isso que Pedro faz. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quando a gente faz isso com o Senhor Jesus, a gente está pronto para o chamado dele. E aí a gente ouve dele: não tenha medo não, eu já sei quem você é, você não consegue se esconder de mim, não sei o que você tenta. Parece Adão e Eva lá com folhinhas, né? Ah, Senhor, a gente não veio porque a gente percebeu que estava nu. Como se Deus não soubesse. Se esconderam de Deus, porque o pecado faz querer se esconder de Deus. E eles tinham um relacionamento ali diário com o Senhor, todo final de tarde, lá no Gênesis. E isso foi rompido. E aí eles começam a querer se tapar, se esconder.
de Deus. Mas quando a gente se expõe, quando a gente não se esconde, a gente ouve do Senhor essa palavra que Ele deu a Pedro: não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens, de agora em diante você vai pescar gente, de agora em diante eu vou levar você para águas profundas de verdade, porque eu vou te usar para ser fonte de revelação às pessoas. De agora em diante eu vou fazer com que de você brote essa água viva e você possa produzir vida em outras pessoas. De agora em diante você vai ser mais do que um pescadorzinho qualquer. Você vai mostrar para as pessoas que existe um Deus, que eu sou o Rei dos Reis. De agora em diante você vai mostrar para as pessoas que quando elas têm um relacionamento profundo comigo, elas têm a vida transformada pelo poder do meu Espírito Santo. É o chamado de Deus para a vida de Pedro. É o chamado de Deus para a sua vida. É o que Ele quer fazer com você. Mudar a sua história para que você seja usado por Ele, para inundar outras vidas e para que o nome dele seja glorificado. Você deseja isso? Então, começa a entrar mais no rio. Porque se você não está vivendo vida de verdade, se você não está vendo as flores, as plantas e os animais na margem, provavelmente você ainda está com água no tornozelo, no joelho ou na cintura. Mergulhe fundo no relacionamento com o Senhor. Confesse a Ele aquilo que você tem feito, que você sabe que entristece o coração dele. Confesse. Chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu sou um pecador, é verdade, mas eu estou aqui, não tenho mais o controle, não consigo mais tocar o chão, eu quero ser inundado, eu quero ter a minha vida toda tomada pelo Teu Espírito, eu quero caminhar segundo a Tua orientação, eu quero parar de dizer para onde eu vou, o que eu faço, eu quero deixar de ser o tal, de ser o cara que bate no peito e diz: pode deixar que eu resolvo aí, deixa comigo, está tranquilo nada, não tem nada tranquilo, porque eu estou dando um monte de jeitinho, arrumando aqui, mexendo ali, e lá no fundo, lá dentro, eu não sei como é que está tudo errado, está tudo estragado, está tudo sujo, porque eu não posso ter o controle, eu não quero mais ter o controle, eu quero que o Senhor assuma o controle, para que eu possa ter uma experiência de uma vida transformada pelo Espírito do Senhor. Você deseja isso? Vamos orar. Feche seus olhos, fale com Deus. Ore ao Senhor nesse momento. É um novo ano que se inicia. Sempre oportunidade para que a gente estreite mais esse relacionamento com Deus. Para que a gente seja mais do que um crente que vem à igreja ao domingo. Para que a gente seja mais do que um crente que gosta de cantar, que gosta de ouvir música evangélica, música gospel. Para que a gente seja uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu não tenho experiência nenhuma com Deus, eu não conheço Deus, eu estou lá no filete ainda. Então começa a andar um pouquinho mais, dá mais um passo. Talvez seja essa a decisão que você precisa tomar nessa noite. A decisão de entrar nesse rio, de começar a caminhar com Cristo, de permitir que aos poucos Ele vá inundando você. Talvez seja essa a decisão que você precisa tomar nessa noite. Dizer: Senhor Jesus, hoje eu estou como Pedro. A minha vida quando eu estou diante do Senhor, eu digo: afaste-te de mim. Eu me sinto assim. Eu não me sinto digno de estar na tua presença. Ah, se você se sente assim, meu amigo, você é o melhor material para Deus, porque você está humilhado, porque você está humilde, porque você está com o coração aberto, porque você não está mais cheio de si, e aí é você que Ele pode transformar num grande pescador de homens, é você que Ele pode usar poderosamente. Mas se você está cheio de si, aí você não reconhece que precisa de Jesus. Qual o passo que você precisa dar nessa noite? Faça isso em oração. Ore a Ele nesse momento.
Ore com profundidade. Ore com intimidade. Não importa as palavras, a maneira como você vai falar, mas fale ali. Abra o seu coração e diga: Jesus, eu estou aqui. Eu não quero continuar vivendo como tenho vivido. Eu não quero continuar nesse relacionamento superficial contigo. Eu quero ler a tua palavra diariamente, eu quero orar, eu quero te buscar, eu quero entender o que o Senhor espera de mim, qual a profissão que o Senhor quer para mim, qual o lugar em que o Senhor quer que eu trabalhe, qual a pessoa que o Senhor tem escolhido para ser a minha companheira ou o meu companheiro. Eu quero, ó Deus, que o teu Espírito Santo guie a minha vida, os meus passos, as minhas palavras. Eu quero ser usado pelo Senhor. Ore assim nesse momento. Peça a Ele que comece esse processo de transformação na sua vida. Que você seja levado a esse rio como Ezequiel foi. Que você seja enviado a águas profundas como Pedro foi. Que você obedeça. Que você veja o poder de Deus sendo manifesto primeiro em você, para que a partir de você outras pessoas sejam alcançadas. Será que você tem vivido o medo deste relacionamento, como você vive o medo do relacionamento com as pessoas? Você faz a mesma coisa com Jesus. Ore ao Senhor e diga: Pai, tem misericórdia de mim, transforma a minha história, transforma a minha realidade, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, fale com Ele, Ele te ouve nesse momento. Eu vou orar. Todos estão de olhos fechados. Eu quero interceder por você. Se de alguma maneira especial o Senhor Jesus tocou no seu coração nessa noite, todos de olhos fechados, se de alguma maneira especial você nessa noite está dizendo: Pai, eu quero dar esse passo, eu estou tomando essa decisão, eu quero interceder por você e vou pedir que você faça um sinal para mim, levantando a sua mão para eu orar. Não vou convidar você aqui à frente, não. Amém. Deus abençoe. Só quero reconhecer você daqui. Se de alguma forma você deu esse passo hoje, levanta a sua mão para orar por você. Tem mais alguém? Eu vou orar nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele te convidou para águas mais profundas e você entendeu que tem desobedecido e que precisa ter a vida transformada, que precisa se abrir mais para Deus, é mais do que o domingo, é mais do que um culto, é vida diária de oração, de leitura da palavra, de estudo, de conhecimento de Deus, de buscar entender aquilo que Ele quer para você. Se isso foi para você nessa noite especial, levanta sua mão, eu quero orar por você também. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe. Vamos lá. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós. E o mais importante não é o que a gente pode fazer para o Senhor, mas sim quem nós somos para o Senhor. É por isso que o Senhor busca em nós um relacionamento profundo. E eu te louvo, ó Deus, porque antes de trazer essa mensagem a outros, essa mensagem fala a mim, que é isso que o Senhor quer comigo. Pai, em nome de Jesus, esses que levantaram a mão, eu vi daqui, e o Senhor também viu, de uma forma especial estão dizendo: Senhor Jesus, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero te conhecer. E outros dizendo: eu quero mergulhar, chega de ser esse crentezinho medíocre, mediano. Eu quero ter experiências profundas contigo, Pai. Eu quero compreender o porquê de tantas coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu quero ver as flores, eu quero ver os animais, eu quero estar no lugar onde floresce a vida do Senhor. Eu quero ser um instrumento teu. Eu quero ser mais do que um pescador de peixes. Eu quero ser um pescador de vidas, de pessoas. Eu quero ser usado por ti. Ó Deus, esses que estão selando um compromisso contigo de maneira especial nesta noite, que pela ação do teu Espírito Santo, o Senhor nos cubra com a tua autoridade, e que
Não se apague esta chama, Pai. Que ela seja viva. Que ela seja viva. Que a cada dia ela se aqueça mais e mais. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.